eu sou o Maxwell, gostaria de falar um pouco sobre mim, sobre a Igreja Batista Reformada em Guarulhos, a IBARG, que nasceu com um pouco aí da minha história. Como eu já informei, né? Maxwell Domingues, sou um dos pastores, o presbitério da nossa igreja conta com 3 pastores. Sou casado, 39 anos, tenho 2 filhos, um adolescente, uma menina, criança. Já estou aí com um pouco mais de 15 anos de casamento. Deus tem abençoado e nos dado graça de continuar firmes durante todo esse tempo, com não poucas dificuldades. Cresci numa família evangélica, de linha ou de tradição pentecostal. Meu pai sendo obreiro da igreja, sou o filho mais velho de 6 filhos, mais um adotado. E durante muito tempo vivi na igreja sem ter experimentado a verdadeira conversão. Fui batizado cedo e, no entanto, comecei a lidar com mais seriedade com a igreja e com minha vida espiritual quando já bem mais avançado na juventude. Cresci por um bom tempo ainda na igreja pentecostal, era membro da Assembleia de Deus, mas posteriormente eu e minha esposa, logo que casamos, decidimos mudar para a Batista. Passamos por algumas igrejas desde então. Nesta igreja batista foi onde eu fiz o meu treinamento teológico. Sou formado no Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil, fica aqui no centro de Guarulhos. E após minha formação nesse seminário, eu trabalhei, cooperei na biblioteca, dando algumas aulas, também na coordenação pedagógica do seminário e posteriormente, já membro na Igreja Batista do Jardim Jovaia, eu fui ordenado pastor pela Ordem de Pastores Batistas, na subsecção aqui de Guarulhos. E até que chegasse esse tempo, passei por algumas experiências no meu treinamento teológico para o ministério. Eu pastoreei congregação, cooperei com pastores em algumas atividades na direção da igreja. E nesses períodos eu desenvolvi uma perspectiva teológica que acabou definindo o meu caminho e a minha visão de igreja. Eu desenvolvi uma perspectiva reformada da teologia e da eclesiologia, sendo mesmo de orientação batista. Em geral, as igrejas reformadas são pedobatistas, batizam bebês recém-nascidos e são a maioria. Mas, no entanto, eu permaneci com a convicção credo-batista, igrejas que batizam apenas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, ou seja, já conscientes, geralmente adultas, e então eu formei esta perspectiva reformada e isso acabou modelando um pouco os caminhos até chegarmos. Aliás, isso foi um grande motivador para chegarmos à Igreja Batista Reformada em Guarulhos. Tudo começou quando, em 2015, dirigindo uma congregação no Jardim São Paulo, pensei num projeto para revitalizar a igreja, indo de igreja batista tradicional para uma igreja batista reformada. No entanto, o projeto precisaria de unanimidade. E como não foi possível, não apenas pelos membros da igreja, mas a convenção ela não tem esse compromisso com a visão reformada, então o projeto ficou guardado. Isso foi no ano de 2015. E conforme as situações foram se prolongando, alguns rumos da minha vida foram mudando, houve um tempo em que eu entendi que poderia tirar este projeto da gaveta e transformá-lo de um projeto de revitalização de igreja para um projeto de plantação de igreja batista reformada. Era um período no qual eu já planejava entrar num acordo, numa conversa com outros pastores amigos, para poderem apoiar o trabalho apesar da diferença de perspectiva teológica. Como isso não foi possível, o trabalho já tinha iniciado na minha casa, não foi possível depois continuar com o auxílio desses pastores. Mas eu vou retornar aqui um pouco, porque isso é o ano 2019. No final do ano 2018, eu já estava convicto de colocar esse projeto na prática e iniciei ele com um amigo, Lucas Perrucci, e iniciamos com cultos na minha casa. Era um ponto de pregação e lá a visão da Igreja Batista Reformada começou a ser passado para algumas pessoas, principalmente pessoas que não estavam frequentando igrejas, estavam paradas, e
algumas procurando mesmo uma igreja reformada. Em Guarulhos não tínhamos nenhuma igreja reformada. Aliás, além desta, hoje não há outra igreja credo-batista reformada em Guarulhos. Quando soube disso, então um amigo pastor ficou interessado, ele já tinha algo em mente semelhante com um amigo, e quando soube que eu já estava iniciando um projeto dessa natureza, conversou comigo, conheceu o projeto, e então, um pouco mais à frente, isso foi o começo do ano, no início de março, nós iniciamos, aliás, em fevereiro, nós iniciamos as reuniões na minha casa, e quando foi um pouco antes da metade do ano, por volta do mês de maio, entre maio e junho, esse primeiro amigo meu não pôde mais continuar comigo, haviam outras coisas em andamento na vida dele, e então passaram a fazer parte dessa caminhada comigo os outros dois pastores, pastor André Fernandes e o Jaime Schneider. Com a chegada deles dois, e eu sempre admito isso com bastante humildade, o projeto foi alavancado. A igreja ganhou a forma que tem hoje por causa da chegada desses dois pastores junto comigo no projeto. Bem, a nossa visão era desenvolver uma igreja que fosse credo-batista, reformada, e que também fosse confessional, ou seja, na sua eclesiologia ela adotaria um grupo de documentos reformados, históricos, que representaria o pensamento teológico e eclesiológico da igreja. Depois eu falo um pouco deles, mas por hora basta saber que eles entenderam essa visão e não apenas isso, ajudaram a moldar a igreja dentro de uma outra perspectiva muito conveniente, muito adequada e apropriada para nós, que foi a visão do 9 marcas de uma igreja saudável, é o modelo de igreja da nossa igreja. E no mesmo ano, em 2018, depois ali do meio ano que eles entraram, já por volta do mês de outubro, nós pensamos que já era necessário encontrar um local. Por quê? Já estávamos fazendo os cultos não mais somente na minha casa, mas fazendo um rodízio na casa das pessoas, e o número aumentava cada vez mais. Então entendemos que já era hora de termos um lugar para poder construir essa igreja e congregar as pessoas. Como haviam várias pessoas de lugares diferentes da cidade de Guarulhos interessadas procurando uma igreja batista, nós concluímos que o melhor local seria o centro de Guarulhos, por ser a parte da cidade para onde afluem transportes de todos os bairros. Então, em termos de pessoas de vários lugares alcançarem, ali seria o melhor local. E então propusemos isso às pessoas, imediatamente os membros do projeto concordaram, e no mês de outubro, que aliás é o mês do aniversário da Reforma Protestante, nós iniciamos os nossos cultos no centro de Guarulhos, na rua Caraguatatuba, num salão, e começamos com um número pequeno, porque dentro do lar o número já estava crescendo um pouco, mas quando vamos para um salão o número está um pouco reduzido, e posteriormente nós mudamos para um salão na mesma rua por conta de um custo mais baixo. E justamente nesse período de mudança, nós começamos a lidar com a pandemia. A pandemia, num primeiro momento, fez com que nós continuássemos as nossas reuniões para o culto, com ceia e tudo mais, na casa de um irmão, para não prejudicar o proprietário do salão. E quando retornamos os cultos no salão, o número, em termos de porcentagem da membresia, já tinha crescido em torno de 30%. Então, nós tivemos um crescimento durante a pandemia, e depois que o culto retornou e a igreja começou a ficar um pouco mais visível, então muito mais pessoas começaram a visitar. Este segundo salão começou a ficar cheio, e então do salão passamos a fazer o culto no estacionamento, que era mais amplo, e com os dias o próprio estacionamento começou a ficar mais cheio. Então nós tivemos essa felicidade de Deus não apenas ter abençoado a IBARG, a Igreja Batista Reformada, com um nascimento e um crescimento inicial satisfatório, mas tem nos dado essa oportunidade de enxergar esse crescimento. Algumas coisas as quais eu entendo tenha contribuído bastante para isso, isso já foi declarado por alguns outros pastores reformados, é de que pessoas em todo lugar na nossa região e em outras regiões
estão cansadas de ouvirem coisas que, na verdade, nunca as conduzem a um crescimento na palavra. A Igreja Batista Reformada, ela tem um interesse de manter-se o mais fiel possível à compreensão do que seja de fato uma igreja dentro dos critérios bíblicos. E ela valoriza, acima de tudo, que a pregação e o ensino não sejam pautados pela agenda do momento. Um assunto, por exemplo, como a pandemia, ou as últimas novidades da ciência, que esses assuntos não sejam os responsáveis por dirigir a agenda da igreja. Não, a palavra de Deus deve dirigir a pregação, a vida dos fiéis, e temos nos mantido fiel nesse sentido. Temos começado passo a passo toda a estrutura de uma igreja batista por conta da variedade de membros que tem se agregado à igreja. Curiosamente, uma parte considerável dos membros são pessoas que vieram de tradições pentecostais, como eu, os outros pastores que estão comigo. E então, muitas dessas pessoas estão aprendendo a ser batistas, aprendendo a serem reformados e confessionais. E tem sido uma experiência muito interessante. Estamos tendo a oportunidade de construir uma cultura reformada que engloba os hábitos musicais, os hábitos administrativos, os hábitos teológicos, acadêmicos da igreja. E isso tem sido uma experiência edificante para cada pessoa na igreja. Nós não apenas lidamos com essa oportunidade que andou a passos largos num período curto de tempo, como tivemos também a alegria e a surpresa de ter lidar com algo que, eu devo dizer, nos pegou de surpresa. Não estávamos preparados para ter que lidar com isso imediatamente, mas isso mostra a velocidade com que a igreja tem crescido nesse período. Algumas delas são atitudes que nós já precisamos tomar agora, que nós não tínhamos pensado que lidaríamos com elas tão cedo. Uma delas é a própria atitude de plantação de igreja que nós aplicamos no projeto inicial da IBARG. Como o espaço que nós temos, que está congregando já em torno de 80 e às vezes um pouco mais de 80 pessoas, fica saturado com essa quantidade de pessoas, já temos planejado novos projetos para a plantação de igrejas batistas reformadas em outros pontos estratégicos na cidade de Guarulhos. Uma perspectiva nossa é de que, de forma mais imediata, possamos implantar uma nova igreja batista reformada na região de Pimentas, Bom Sucesso, que é a segunda região mais populosa de Guarulhos. Então, há muitas pessoas, nós temos membros que são de lá, daquela região, mesmo não sendo daqueles bairros, vêm daqueles lados. Então, uma igreja iniciando lá daria a oportunidade dessas pessoas congregarem mais perto das suas casas. Também tem nos dado uma ideia de como é iniciar um plano novo de evangelização. Sim, nós estamos trabalhando uma perspectiva reformada e uma aplicação, um modelo prático de evangelização com a mentalidade reformada. Isso está sendo construído para começar a ser aplicado. Tivemos outras felicidades em interagir com pessoas que estão no campo missionário, e uma das nossas mais recentes conquistas nesse sentido foi um relacionamento com um casal de missionários que já estavam há alguns anos no Camboja e recentemente chegaram ao Brasil e estão se relacionando com a nossa igreja nesse interesse de ver um trabalho missionário se expandir, se concretizar, se estabelecer a partir da perspectiva da teologia reformada, o que é uma grande conquista para a gente em termos de comparação com a história da igreja. Muitas pessoas zombam desnecessariamente da perspectiva reformada quando se fala em missões, pensando que reformados, cristãos reformados, encontram mais o seu ambiente em escrivaninhas, escritórios, salas de aula, e que missões não são do interesse dos reformados. E por que consideramos isso uma baita contradição? Porque a história da igreja mostra que justamente pastores e pregadores de convicções reformadas foram os principais responsáveis pelo crescimento de missões no mundo inteiro. Os grandes pregadores avivalistas, na sua grande maioria, eram de convicções reformadas. Há poucas pessoas com tanto destaque histórico como John Wesley, de linha mais arminiana. No entanto, tantas outras convicções deles,
como de grandes outros nomes, Jonathan Edwards, George Whitefield, João Calvino e tantos outros, Spurgeon, o famoso pregador, e pastor batista, Charles Spurgeon, eram de convicções reformadas. Então tivemos que lidar com algumas dificuldades nesse começo de ministério por conta desse preconceito com a teologia reformada. Ouvi de certos pastores de que a teologia reformada nada tem a ver com os batistas. Isso parece negar a própria história dos batistas. Mas são pontos que não foram entraves para nós. Nós estamos muito calmos, muito tranquilos com respeito a isso e não tem sido uma bandeira nossa conduzir a igreja por meio de bandeiras, de lutas contra outras teologias, mas de mostrar o que a teologia reformada pode fazer em termos de cultura cristã, de mentalidade cristã, com relação à juventude, a idosos, a crianças, a eclesiologia. Esta centralidade na palavra e no poder de Deus tem nos dado oportunidades incríveis de não apenas contemplar isto na IBARG, na Igreja Batista Reformada, como de proporcionar essa perspectiva a outras pessoas que às vezes já perderam a esperança de encontrar isso por onde quer que tenham andado. Assim foi, a história da IBARG não apenas começou timidamente com aquele projeto de revitalização que eu fiz em 2015, mas ela também tem ela tem um lado muito interessante, que é o momento em que ela nasce, a Igreja Batista Reformada em Guarulhos. Ela anda um pouco lado a lado com o surgimento da Convenção Batista Reformada no Brasil. Sim, eu, juntamente com o meu amigo que começou o projeto a princípio, Lucas Perrucci, estávamos presentes na reunião, somos membros fundadores da Convenção Batista Reformada do Brasil. Isso surgiu antes da IBARG. Então, temos visto igrejas batistas reformadas sendo implantadas em vários lugares do Brasil. O crescimento pode ser considerado vertiginoso, haja vista o impacto e a quantidade de informações e de público de linha reformada que estão aí dentro das páginas, das mídias sociais, como o Facebook, por exemplo. O tanto de vídeos e de pessoas procurando por informações dessa linha reformada. Então, logo, logo, com uma organização bem mais estruturada, porque ainda está no começo também, nós veremos a Convenção Batista Reformada contribuindo com esse crescimento das igrejas locais e teremos estabelecido no terreno brasileiro algo que vai contribuir muito para o equilíbrio da sã teologia na mente das pessoas. Neste momento, estamos aí quase no meio do ano de 2021, estamos lidando com um surto da pandemia, um pico muito alto, as pessoas ainda estão bastante isoladas. No entanto, a IBARG está trabalhando arduamente em algumas frentes. Uma delas, como eu já disse, é o investimento em missões internacionais por meio do casal Jonatas e Diza, que estão em treinamento para melhorar aí e capacitar e conseguir mais ferramentas para o trabalho missionário fora do Brasil. E estamos estruturando os trabalhos não apenas associados aos cultos, mas às atividades ou aos ministérios da igreja, discipulado, evangelização, e temos já também encaminhado treinamento de novos obreiros que vão cooperar com o surgimento dessas novas igrejas. Já temos algumas pessoas sendo treinadas para o ministério, logo, logo tendo esse treinamento formalizado também num seminário, e com isso nós vemos aí a mão de Deus abençoando esse trabalho. Finalizo dando algumas características da nossa igreja a respeito do ponto que eu toquei no começo, que é a confessionalidade. A Igreja Batista Reformada em Guarulhos, ela assume como sua confissão de fé principal a Confissão de Fé Batista de 1689, que é uma confissão de fé adaptada da Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo confessional dos presbiterianos. Nós temos alguns outros documentos oficialmente assumidos pela Igreja, o Credo Apostólico, os documentos de Dort, né? Os cânones de Dort. Nós temos também a Declaração
breve e simples de fé reformada. Temos a Declaração de Cambridge, que é uma reafirmação atualizada dos 5 solas da Reforma, né? Então, nós temos aí esse conjunto de confissões de fé. E por que isso é importante para nós? Porque é justamente a parte da igreja que conecta ela com o movimento histórico conhecido como Reforma Protestante. Foi produzido no contexto da pós-reforma, diretamente ligado aos reformadores originais. Então, nós temos símbolos históricos associados a essas confissões de fé. O pastor puritano John Bunyan, o já mencionado pastor Charles Spurgeon e tantos outros que mostram que essas confissões de fé expressam com clareza o pensamento e a linha teológica da Igreja Batista Reformada em Guarulhos. Uma questão com que lido frequentemente no questionamento das pessoas e qual é o lugar das Escrituras numa igreja confessional que tem a sua linha teológica conduzida por um documento que ele é em si limitado. Claro, nós entendemos que as Escrituras são, como em geral afirmam cristãos sinceros, a única regra de fé e prática da igreja. E olhamos para esses documentos como um resumo e interpretação fiel das Escrituras. Ou seja, nenhuma pessoa que se achega à Igreja Batista Reformada em Guarulhos, ela é obrigada a concordar com todos os pontos desses documentos confessionais. No entanto, todas as pessoas que atuam no ensino da igreja estão comprometidos com aqueles pontos doutrinários, e isso tem sido a nossa identidade reformada aqui em Guarulhos. Então, quaisquer pessoas que queiram entender como a igreja pensa em vários pontos doutrinários, podem encontrar nesses documentos o nosso posicionamento. É a mesma linha que são adotadas pelos 3 pastores que compõem o presbitério e pelas pessoas que estarão sendo treinadas nesse sentido. O sistema de governo da nossa igreja é por meio do presbitério, é presbiteral. Ou seja, como bons batistas, mantemos a ferramenta da assembleia. Os membros da igreja cooperam com as decisões administrativas e, no entanto, a direção espiritual da igreja é presidida pelo presbitério. Entendemos que este é o modelo bíblico em que cada igreja local é administrada por um grupo, por uma pluralidade de pastores, não apenas a nossa, mas as próximas igrejas que serão plantadas seguirão o mesmo caminho. E acredito que essas são as informações gerais que constituíram não apenas o começo, mas outras aí que vão se formando ao longo, quem sabe aí futuramente poderão ser alvo de novos vídeos de apresentação a vocês que nos assistem. Fica aqui uma palavra de gratidão a várias outras pessoas que não pertencem à Igreja Batista Reformada em Guarulhos, a conhecem e a cooperam com elas. Temos pessoas que estão apoiando a igreja, temos pessoas de fora da cidade de Guarulhos, às vezes conversam comigo, me estimulando bastante. Alguns, ainda que poucos, mas alguns pastores que eu conheci na minha jornada, pastores que pertencem à tradição pentecostal e pastores que pertencem à Igreja Batista tradicional, a igreja que nós chamamos de Batista da Convenção, que às vezes conversam comigo, me estimulam bastante e oram por este trabalho. Que Deus abençoe vocês também, a fim de que, não apenas por uma diferença de denominação, mas que em todos os pastores e igrejas seriamente comprometidas com a palavra, nós possamos fazer o reino de Cristo continuar crescendo nesse lugar. É claro que esperamos que cada vez mais este crescimento da perspectiva bíblica da igreja, da eclesiologia, da teologia, possa fazer também diminuir o avanço de tantos outros que têm assumido o nome de evangélicos, mas têm contribuído para ensinamentos contrários à palavra de Deus, como é, por exemplo, a teologia da prosperidade, da confissão positiva e tantas outras. Que isso também contribua para diminuir o número de pessoas que têm dado uma face hipócrita do verdadeiro evangelho. Sim, a nossa oração é que, se também nós não tivermos essa contribuição e for a mesma coisa decepcionante que foi vista no meio do caminho em várias pessoas ou locais, que o Senhor também trate da maneira devida, nos arrancando deste lugar, nos impedindo de continuar. Não tem sido assim até aqui.
o Senhor tem nos abençoado, os membros têm dado um retorno satisfatório quanto a isso, a igreja continua crescendo mesmo em período de pandemia. O posicionamento oficial da igreja neste momento é de que os cultos devem permanecer. Se não podemos abrir os templos, abrimos as portas das nossas casas, nos reunimos com os nossos irmãos e continuamos a cultuar ao Senhor. E assim o reino continua avançando, o evangelho continua sendo anunciado e as pessoas continuam sendo salvas. Em todas as coisas nós louvamos a Deus e bendizemos aquele que tem abençoado tão grandemente esta obra. Que Deus abençoe a todos vocês que dedicaram um tempo para poder ouvir esta apresentação. Se tiver qualquer interesse mais em que possamos atender as suas dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com a Igreja Batista Reformada nas pessoas do pastor Jaime, do pastor André ou da minha pessoa. E assim nós continuamos lutando para que o nome do Senhor seja honrado em todas as formas em que nós vivemos, em nossas famílias, em nossas igrejas, na convivência com os nossos amigos, parentes, vizinhos, em nossa atuação social, profissional, que o Senhor seja sempre o maior destaque de todo verdadeiro cristão e de toda verdadeira igreja. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.